Todo mundo agora acha que tem TDAH. E, pô, o diagnóstico não é um diagnóstico tão simples, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque é um diagnóstico meio complexo. Tem que, né, exaurir várias coisas, né? E agora... todo mundo tem TDAH, porque qualquer justificativa é TDAH e... Vem voando pra cima, pra baixo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Porque, na verdade, eu acho que grande parte não tem, efetivamente, um diagnóstico de TDAH, né? Tu não concorda com isso? Qual a tua opinião sobre isso? Desculpe a audiência, desculpe a guinada de assunto repentino, não me xinguem nos comentários. E tá tudo certo. Aumentou a frequência do TDAH ou aumentou o diagnóstico, né? Acho que... talvez as duas coisas. A frequência eu duvido. E a indústria farmacêutica quer me matar por isso, né? Eu já recebi até ameaças. Você falou muito bem. Um diagnóstico de TDAH é muito difícil e é muito complexo, porque nós estamos falando de alma. Quando você quebra o braço, vai lá, faz um raio-x, vê o osso quebrado, sai com gesso, tá tudo certo. E alma? Como é que você radiografa a alma? Então, como que eu vou saber e chegar num diagnóstico de maneira tão precoce? Então, começa por aí. O diagnóstico é extremamente complexo. Depois, que a gente precisa avaliar várias coisas. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Déficit de atenção e hiperatividade. Vivemos numa sociedade que estimula o déficit de atenção e estimula a hiperatividade. Como que eu vou saber se esse é um contexto social ou se isso realmente é um transtorno? Eu falo isso pro meu esposo o tempo todo. Ontem eu falei pra ele, estou te falando como amiga agora. Depois você não reclame. O nosso cérebro não foi feito para multitarefas. Você não foi feito para estar assistindo televisão, ouvindo seu filho gritando e resolvendo coisa no WhatsApp. Seu cérebro vai pifar. Você está queimando neurônio, você vai ter Alzheimer cedo, você vai ter Parkinson cedo. O nosso cérebro precisa de foco. O nosso cérebro se desgasta numa velocidade violenta quando nós estamos multitarefa. Então vivemos numa sociedade que estimula multitarefa, vivemos numa sociedade extremamente acelerada, numa sociedade extremamente hiperativa, numa sociedade que disputa a nossa atenção. Então, como saber se um indivíduo tem um transtorno de déficit de atenção ou se ele é um sujeito moderno? Porque talvez a grande maioria sejam sujeitos resultados da sociedade que a gente vive. Uma criança, eu brinco que quando a gente nasceu, a gente era igual gato. Demorava uns 3 dias para abrir o olho. Menino que nascia era bobo de tudo. Nós éramos umas crianças molenga. Por quê? Não tinha tanto estímulo. Hoje a criança, com 2 semanas de grávida, já faz uma amniocentese. Já descobre o sexo. 2 semanas de gravidez. Ele já tem nome. Ele ouve Beethoven para crianças. A mãe já faz umas 200 mil ginásticas e possibilidades e não sei o quê. E uns 200 ultrassom. E eu já começo a ser hiperestimulado no útero. E aí como que eu vou dizer e medicar como um transtorno sem antes fazer toda essa avaliação? O Freud dizia uma frase há 100 anos atrás que é maravilhosa e que eu super concordo, que convém muito aos tempos atuais. Antes de aceitar um diagnóstico de qualquer doença, valide se você não está cercado de idiotas. Essa frase do Freud é perfeita. Antes de dizer que uma criança ou um adulto tem TDAH, avalie todo o contexto de hiperatividade e de disputa de atenção. Se ainda assim isso aparentar um transtorno, a gente evolui. Agora, é um crime prescrever Venvance. Você sabe a química do Venvance? O Venvance é uma anfetamina. A anfetamina descende da cocaína. Eu estou falando de uma medicação que descende da cocaína e que tem efeitos muito parecidos de bem-estar, de excitação, enfim. Ah, André, você é contra? Não sou contra, para quem precisa. Eu sou contra a modinha. Eu sou contra você comprar Venvance sem nenhuma prescrição. Eu sou contra qualquer especialidade prescrever Venvance. O psiquiatra que tem que prescrever Venvance, no máximo o neurologista. Até nutricionista prescreve, e aí você consegue comprar das fórmulas mais fáceis do mundo, assim como Monjaro. Outro dia eu fui no podcast, o cara falou, minha esposa tá tomando Monjaro, ela comprou no escritório de advocacia. Aí você quebra minhas pernas. Aí nós estamos vivendo um circo. Aí não dá. Então, aí quando se trata de transtornos mentais, eu tô falando de uma coisa mais grave. Você quer tomar Monjaro aleatório aí da sua cabeça? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Agora, se pegar uma criança de 10 anos e começar a prescrever Monjaro para essa criança, esse cérebro ainda está em formação. O neocórtex só conclui a formação aos 21 anos. O nosso cérebro ainda está formando. Como que eu coloco uma anfetamina no cérebro de uma criança de 10 anos? Você já parou para pensar nos efeitos colaterais? Existem estudos randômicos a longo prazo, falando o que essa medicação vai provocar a longo prazo? Isso é um crime. Isso, para mim, definitivamente é um crime.